ouvindo uma crítica acerca do trabalho evangélico no combate à fome, no combate à desigualdade social, no combate à violência em todas as suas formas, entre outros assuntos dessa natureza, eu me lembrei de Mateus capítulo 14, do 14 ao 16, que diz assim: Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Especialmente esse versículo 16, quando ele transfere para os discípulos a responsabilidade e, ao mesmo tempo, o privilégio de ser parte da solução dos problemas daquela multidão naquele momento. Eu trabalho com igreja há 42 anos. Todos esses anos eu tenho trabalhado com ação social. Profundo desejo de mudanças estruturais nas famílias, na vida das pessoas que frequentam os nossos ambientes religiosos. Combate à fome, desnutrição, a violência em todas as suas formas, desigualdade e por aí vai. Tenho trabalhado, eu tenho tido o privilégio de dar essa pequenina contribuição ao longo de todos esses anos e de ter a alegria, pela graça do Senhor, de ter chegado até aqui com muitos frutos em minhas mãos, para a glória de Deus. E essa crítica de que a igreja não deve fazer esse trabalho, não deve realizar esse trabalho, ou que a igreja está vendendo o reino de Deus, ou que a igreja equivocadamente está seduzindo pessoas através da ação social, mas que isso não é reino de Deus, isso não é verdade. Eu então estava me lembrando aqui de tantas pessoas que foram socorridas. Você imagine, para uma pessoa que está sem comida, receber uma cesta básica para aliviar uma semana do seu trabalho, da sua luta, do seu dia a dia. Você imagina uma pessoa que precisa de um exame de saúde caro, que custe R$ 500 e que ela jamais fará esse exame caso a igreja não se junte para arrecadar fundos e ajudar essa pessoa a chegar a esse laudo, a esse diagnóstico, através desse exame que somente a igreja poderia ou poderá organizar-se para promover, para providenciar, para que essa pessoa tenha acesso a esse resultado. Eu fiquei então me lembrando também das tantas pessoas que precisam de fraldas, que precisam de alimentos, que precisam de uma cadeira de roda, que precisam de uma ajuda médica especializada, alguém que pode olhar seus exames, fazer uma visita ou socorrer através de um telefonema, através de uma medicação que é cara, que precisa ser organizado, uma vaquinha eletrônica para que esse remédio seja adquirido. E você dizer então que a igreja não deve fazer nenhuma ação quando Jesus mandou que os discípulos, eles mesmos, dessem de comer à multidão. Você imagina, porque o dia já declinava, o dia estava chegando ao final, e os discípulos, para se livrar da multidão, manda que Jesus os despeça para que eles saiam, e Jesus então faz essa observação que para mim é a alma desse texto, quando Jesus diz assim: olha, eles não precisam ir. O texto vai dizer que Jesus tinha muita compaixão da multidão, que Jesus se compadecia porque eram como ovelhas sem pastor, e agora que os discípulos querem se livrar, Jesus responsabiliza
os discípulos dizendo: dai-lhes vós de comer. Eles não precisam ir. Vocês podem resolver essa situação. É com essa palavra de Jesus aqui para os discípulos que eu sempre penso que eu tenho alguma coisa para oferecer. Aqui no caso, os discípulos se reuniram e eles então, como diz esse texto de Mateus 14, 17, eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Imagine bem que não é tanta coisa aos nossos olhos. Parece muito pouco, mas quando Jesus diz assim: traga para mim, e ele ora ao Pai, e o Pai multiplica, e o problema é solucionado. Então, o grande problema da ação social não é o que nos falta, é deixar de levar até Jesus, porque Jesus continua multiplicando, Jesus continua abençoando, Jesus continua aplaudindo, Jesus continua dizendo: é por aí, esse é o caminho, dá-lhes voz de comer, não pare, continue, a bênção está em suas mãos porque eu estou mandando, eu vou multiplicar, eu vou abençoar, e você vai poder abençoar essas famílias, essas pessoas no mundo inteiro. Então, se você abraçou essa causa, como eu tenho abraçado todos esses anos, receba esse áudio hoje como uma manifestação do aplauso e de que realmente foi Jesus que nos desafiou a alimentar a multidão com a sua ajuda, com a sua bênção e o seu milagre. Que Deus nos abençoe, uma ótima reflexão, um ótimo dia, que Deus nos abençoe. Amém.